E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos fazendo uma live extra, né? Porque estava marcado só para ter uma hoje às 18 horas, mas a gente está vindo agora em edição extraordinária para agora às 10 horas da manhã para fazer uma live a pedido, tá? A pedido do CEF 206 do Recanto das Emas aqui de Brasília, tá? O Centro de Ensino Fundamental 206. Ano passado, em novembro, eu dei uma palestra lá sobre a questão da consciência negra, né, do movimento da consciência negra, a importância da gente entender a história, respeitar, né, e agora fizeram esse pedido e a gente sempre vai atender pedido de professores de escolas, né, e vamos fazer hoje uma live explicativa, uma live elucidativa, tá, de que forma que a gente pode orientar, ajudar os colegas de alguma maneira, tá. Algumas perguntas que me mandaram aqui, tá? Eu vou ler todas, certo? E vou responder na medida do meu conhecimento. Vão entrando aí, sejam bem-vindos, André, Priscila, Leni, né? Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui? A primeira pergunta que me mandaram uma relação com mais de 10, tá? A primeira é: o que estamos fazendo pode ser chamado de EAD? Na prática, sim. Na prática pode ser chamado de EAD, sim. Tá? Eu não sei a questão jurídica, eu não sou advogado ainda, tá? Estou fazendo a graduação, mas eu posso falar para vocês, na prática é ensino à distância. Ah, o professor Jambeiro, mas como é que você pode falar isso assim com tanta propriedade? Eu sou historiador, né, professor de história, formado pela UNB, dou aula desde 2002, então já são 18 anos, e tenho uma pós-graduação em ensino à distância, que eu concluí em 2013, então já são 7 anos também de experiência na área. Então por isso que eu posso afirmar com convicção, é ensino à distância. A gente está trabalhando com tecnologias que intermediam o nosso conhecimento entre a nossa capacidade e o aluno, tá? A questão da nossa sala de aula virtual, e a gente vai falar dessas tecnologias daqui um pouco. A questão de como que a gente pode trabalhar com os alunos, a didática é importante em cima disso. A didática online é diferente da didática da sala de aula, tá? Eu vou falar disso também daqui para frente um pouquinho. Então, na prática Agora, como é que a escola vai fazer, como um colégio público, qual vai ser a visão do governo, qual vai ser a situação que os sindicatos vão trabalhar, aí eu não tenho como opinar, porque eu não sei, tá? Mas na prática pode-se dar o nome de teletrabalho, teleaula, o que for, mas na prática é ensino à distância. Porque a gente está precisando utilizar a tecnologia para intermediar essas aulas, tá? Talvez a terminologia técnica tenha uma influência jurídica e tal, mas aí eu não tenho como afirmar a vocês, tá? Item 2. Qual a diferença entre AD e aula online? Quando você tem o ensino à distância, ele vai numa coisa um pouco mais ampla, tá? A questão de você trabalhar didática online, a questão da tecnologia que você vai utilizar, como que você vai trabalhar essa tecnologia. A Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, a BNCC, que vocês conhecem aí, no seu item, na sua competência número 5, 5 aqui, ó, 5, ela fala sobre a cultura digital. Né? Então a gente está mergulhado, né? Mesmo que na marra por causa da quarentena, a gente está mergulhado na questão da competência digital, né? Da competência da cultura digital, utilizar celular, computador e tal. Então a gente está mergulhado nisso e vamos aproveitar. Né? É importante a gente aproveitar isso a nosso favor. Tá? A aula online, quando você simplesmente pega e coloca a aula na internet, no YouTube, por exemplo, ela não vai ser uma aula online, está lá, um vídeo. Mas quando você trabalha a questão de planejar a sua aula, de fazer de uma forma didática aquele conteúdo, de preparar um exercício depois e tal, sim, é um ensino porque você fez não só uma aula, não gravou uma coisa e mandou para a galera, né, mas você colocou o seu esforço ali, o seu processo, e a questão de você buscar educar, tá, de passar pelo processo pedagógico do aprendizado. Tá? Terceiro ponto. Aulas gravadas devem ter um tempo limite? Aí eu falo igual o dono do restaurante. Vai de acordo com o gosto do freguês. Tá? Tem colegas, inclusive hoje às 18 horas, hoje segunda-feira, dia 20, né? A gente vai ter uma live com um colega, professor, que fez a primeira live dele semana passada. Na sexta, que já passou agora, aí eu tive uma live com outra professora que começou do zero a trabalhar com internet também, tá mandando muito bem. Então, vai de acordo com o gosto do aluno, do professor, né? Vai de acordo com o gosto do professor. Tem professor como eu que gosta de dar aula o tempo inteiro. 50 minutos de aula está na live falando e às vezes dá um intervalo de 2, 3 minutinhos para o aluno ler um pequeno trecho de um texto, aí depois a gente debate, aí depois a gente volta a falar,
sobre o conteúdo, às vezes corrige uma atividade na hora. Então aí é da questão do professor. Tem professores que preferem fazer um vídeo gravado e colocar para os alunos numa plataforma qualquer, né, de ensino. E aí a pessoa vai ver o vídeo, vai fazer atividade, vai tirar uma dúvida que tenha depois e vai levar isso adiante, tá? Mas assim depende, tá? Do que você vai falar, da forma que a escola vai trabalhar contigo também. Se a escola chegar e falar, olha, queremos somente vídeos gravados de 20 minutos, aí você tá já com o seu tempo delimitado. Se não derem, aí você pode debater, ó, eu quero fazer um vídeo com tanto tempo, eu quero fazer um vídeo assim ou um vídeo assado, com maior ou menor tempo, o que vai funcionar? Aí você vai ter que testar, mas tecnicamente não tem limite. Em faculdades à distância, por exemplo, tem aula de 1h30 de direto online, né? Então a gente não tem um limite definido, vai de acordo com o que a coordenação e a direção da escola decidirem e a questão de você também ter a prática, né? Isso é importante. A questão 4. É necessário ter aulas ao vivo e quais equipamentos podemos usar? Não é que é necessário, como eu falei, vai depender da escola, tá? E do que a escola vai propor. Né? As escolas públicas aqui em Brasília estão fazendo aulas gravadas em estúdios e colocando em vários canais públicos, a TV Justiça, a TV União, TV Gênesis, TV não sei o quê, tá? Então, a gente tem a questão de aulas ao vivo de acordo com o que a escola, o órgão regulamentador do ensino público define. Tatiana, tá cortando? Eu tô com a internet aqui numa boa, tá? Aqui pode ser talvez da sua internet aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô com 100% da internet aqui pra mim. Depois ela vai ficar 24 horas nos nossos stories, tá? E depois eu devo subir pro meu canal no YouTube, Professor Jambeiro, tá? Mas tá instalando o quê? Tá cortando a imagem, o áudio? Como é que tá? O áudio e a imagem para vocês? Me avisem, por favor. E aí, assim, e equipamentos, tá? Quais são os equipamentos que você pode usar? Um computador, simples, notebook, tá? Aqueles notebooks muito velhos, com processador Celeron e tal, não vão prestar não. Você tem que ter um Intel Core 5, pelo menos, para poder trabalhar com isso. Se você quiser fazer lives no YouTube, tá? Você fazendo lives no YouTube, você consegue fazer um trabalho legal, porque você entrando no YouTube, você já tem, assim, de imediato, um campo que você pode fazer uma transmissão pela webcam, a sua webcam do notebook, ou você acoplar uma externa, e aí você coloca e pode fazer uma live ali, mas você não consegue compartilhar a tela, tá? Se você faz direto pelo YouTube, você não consegue compartilhar a tela. Aí você tem duas opções. Primeira, utilizar um programa pesadão, que é chamado OBS, O de ovo, B de bola, S de sapato, que ele é bem pesado, tá? Só computadores mais novos que rodam ele bem. E aí você coloca ele no computador e faz o compartilhamento de tela, tá? Você pode jogar o que está no seu computador na tela e você ser visualizado ali no cantinho, no quadrado menor. Eu já testei, nos meus computadores não roda direito, é muito pesado. E aí vem a segunda opção, um site, tá? É um dos, tá? Eu utilizo bastante, é o StreamYard, tá? Que ele, você faz um login nele, você tem algumas medidas de segurança, ele te manda um código, aí você é autorizado a entrar, conecta com o seu canal do YouTube, e todo mundo que tem Gmail tem um canal do YouTube, às vezes nem sabe, mas tem lá. E aí eu posso fazer minhas lives por esse site. Qual é a diferença? Ele linka, então eu faço uma live ligado com o meu YouTube, mas por aquele site. Ele vai para o YouTube e aí ele vai salvando ao vivo ali no YouTube. 5 minutos depois de acabar a live, ele já está disponível no YouTube, no meu canal, para ver. Aí fica a minha logomarca embaixo, pequenininha, a logomarca do site em cima, pequenininha. Para mim não faz diferença nenhuma. O que importa é o conteúdo. E eu já estou com a live ali. E esse StreamYard eu posso compartilhar tela também do mesmo jeito do OBS, só que ele não pesa absolutamente nada no meu computador, né? Assim como o StreamYard, tem um outro que já me falaram muito bem, mas eu ainda não testei, que é o Screencastify, tá? Com Y no final, tipo o Spotify. Então, Screen de tela, né? Screencastify. Então é uma outra opção, mas que eu ainda não testei, então não posso falar aprofundadamente sobre isso. Mas assim, sobre equipamento computador, né? Webcam do computador, você fazer pelo YouTube ou utilizando esse site que eu falei, o StreamYard, ou então o OBS se você tiver uma máquina muito potente. Se você não tem nada disso e você quer fazer as lives, faz por aqui, ó, Instagram.
Pode fazer pelo Instagram ou pelo Facebook, tá? O Facebook tanto no... André, é antigo, né? O Facebook você pode fazer tanto pelo celular quanto pelo computador, tá? As lives também ali. Vantagem do Facebook, já fica salvo lá para toda a eternidade. No Instagram fica só pelas 24 horas, aí você tem que baixar do Instagram se você quiser, para poder fazer o upload depois no seu canal do YouTube. Para baixar a live eu uso um outro aplicativo chamado InGrabber, com 2 Bs de bola, tá? InGrabber. E aí você baixa o Spotify, ó. E aí você baixa a live dos seus stories e consegue subir para lá. Ah, Jambeiro, e luz? Como é que eu faço? Iluminação. Já falaram que eu tenho que ter uma luz profissional, eu tenho que ter isso, aquilo. Nada disso. Eu estava até semana passada, né, agora é segunda, até quinta passada, eu estava usando um abajur. Um abajur desse de casa, normal, que você usa para ler no canto da cama ali antes de dormir. Tá? Um abajur e com uma lâmpada de LED, que ela não esquenta muito, de pelo menos 100 watts, tá? Ou equivalente a 100 watts. Né? Porque a lâmpada de LED ela tem uma potência muito menor ali na nominal, só que a capacidade de iluminação é maior. Então, um abajur com uma lâmpada que tem o equivalente a pelo menos 100 watts, de 100 para frente, já é suficiente para te iluminar. Vocês podem ver meus vídeos anteriores, tá, que estão no meu canal do YouTube, youtube.com/professor Jambeiro. Vocês vão ver as imagens. Aí, na quinta passada, chegou um ring light, né? Todo mundo aí já deve conhecer, aquela luzinha redonda, né? Vou até botar meu óculos aqui para vocês verem o reflexo da luz aqui na lente, ó. Olha aqui, ó, como é que tá a luz. É uma luz só, tá vendo? E aí ela, por causa da difração da luz aqui na lente, parece que são duas, mas é uma luz só. Agora, olha a diferença se eu apagar a luz. Olha como é que ficou minha luz. Já não ficou tão interessante. Aí agora eu ligo ela de novo. Olha aqui, ó. Já deu um tom diferente na imagem, né? E aí eu comprei isso daqui com frete e tudo. Chegou para mim por menos de 100 reais. Né? Na feira, mas que eu acho que está fechada. É mais caro, tá? Esse daqui é de 26 centímetros de diâmetro. Então, assim, tem várias formas. Você não precisa necessariamente ter um baita equipamento profissional, contratar filmagem e tal. Nada disso, você faz em casa. Para editar, você tem vários aplicativos no celular, se você quiser editar. Eu, particularmente, gosto de fazer a live e mandar ela do jeito que ela tá pro ar, né? Aquela coisa de coragem. Mas eu tenho 2 aplicativos de edição também no celular. O KineMaster e o InShot. Tá? São 2 aplicativos bem legais. O InShot ontem eu usei bastante. A minha esposa também é professora. E ontem ela fez 4 vídeos para mandar para os alunos. E eu editei em 40 minutos, eu editei os 4 pelo celular. Se você quiser utilizar no computador, eu indico um programa chamado Kdenlive, tá? Que ele tem tanto para Linux quanto para Windows. O meu computador é Linux. E eu utilizo ele aqui tranquilamente. Ele funciona muito bem. Como eu falei, no computador que tenha pelo menos o Core i5. Que aí ele funciona bem. E aí, Felipe, Thales, Claudinha, sejam bem-vindos. O que mais, então? Pergunta 6. Levando em consideração a situação atual, aulas online pode entrar de vez no currículo escolar? Opinião pessoal, tá? Eu acredito que sim. Já existem escolas que têm isso. Tá? Escolas já têm uma parte online, mas como um complemento. Não é o principal das aulas, tá? É um complemento para você ter uma coisa a mais, um atrativo a mais para os alunos. Digamos que na minha escola eu dou as minhas aulas presenciais, na sala de aula e tal, e depois eu coloco a questão de uma lista de exercícios online. Os alunos fazem, dali no dia seguinte eu libero o resultado, aí mostra um gráfico em que os alunos vão ter a visão de onde acertaram, erraram, personalizada. E isso o Google Classroom faz, ó, facinho, tá? 7. Como uma escola pública pode se preparar para essa nova fase da educação? Aí eu não tenho como opinar muito bem, tá? Porque a minha realidade é de escola particular. E para a escola pública, a gente vai ter... Desculpa. Para a escola pública, a gente vai ter uma série de parâmetros legais, jurídicos, que eu não estou aprofundado. Então, seria leviano da minha parte falar sobre o que eu não conheço muito bem, tá? Mas, assim, o que eu posso dizer como profissional, como educador? Que o corpo diretivo, os professores, se preparem sempre para o pior cenário, tá? Que essa questão leve muito tempo. Então, os professores se preparem cada vez mais no mundo online, porque isso pode ser que volte no começo de junho, pode ser que volte no final do ano. Tá? Então prepare-se para o pior cenário. Eu sempre falo, se você está preparado para o pior, quando vier o melhor, ó, você tira de letra. Tá?
Mas agora, se a gente se prepara sempre para o melhor e vem a situação catastrófica, e você não está preparado, o bicho pega, né? Sim, com certeza, Renata. Pensar e sugerir soluções para as questões das escolas públicas, com certeza, uma necessidade. Pergunta número 8. Você tem uma ideia das melhores plataformas desse tipo de aula? Eu vou falar das duas que eu tenho trabalhado bastante, tá? A primeira é o Microsoft Teams, que eu tenho usado em uma escola, mas aí a questão da TI do colégio que definiu tudo, tá? A gente tem no mesmo ambiente, a gente pode marcar uma aula, tá? Na mesma página eu posso programar uma aula, fazer o agendamento dela já para os alunos todos que têm acesso ao blog dos alunos, já coloca ali o conteúdo. Se eu quiser botar um PDF, um pequeno vídeo ali para eles já assistirem antes da videoaula, também posso. E fazer uma série de recursos ali, posso mandar links de vídeos, posso fazer o que eu quiser. E gravar também. Num colégio que eu trabalho com essa tecnologia, eles não estão permitindo a gravação por questões jurídicas, né? Que não vem ao caso agora. Mas tem esse recurso, sim, de colocar a questão de você gravar. E o outro, que todo mundo está usando, muito mais, pelo que eu tenho acompanhado, muito mais do que o Microsoft Teams, é o Google Classroom, tá? O Google Classroom é extremamente fácil de se utilizar. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal, é o vídeo número 48.1 na realidade, que fala, eu fiz um vídeo uma live de mais de uma hora, em que eu ensino como criar uma turma no Google Classroom, como você abrir atividades, como você abrir uma turma, como colocar atividades no ar e tudo mais, tá? Aí na live em si, fazendo parênteses, na live em si deu um problema de áudio, eu tive que trocar equipamento e tal, e aí eu editei. De 1h20 e pouco de live, ficou com 51 minutos, né, que eu tirei as partes que tinham dado problema, e ficou um vídeo redondinho. Quem quiser depois assiste lá, é o vídeo número 49 no meu YouTube, tá? Que mais? Até me perdi onde é que eu estava aqui. 9. Como o aluno pode se preparar para essas aulas? Sendo disciplinado. Tá? O aluno, para se preparar para essas aulas, para esse momento, ele tem que ser disciplinado e tem que ter a participação da família. É esse o momento que a gente sempre sonhou, que nós, professores, pedagogos, corpo diretivo, sempre rezamos: Senhor, faça com que os pais entendam que a gente trabalha muito, a gente precisa da ajuda deles. Agora está rolando. Alguns pais estão amando. Nossa, eu estou convivendo com meus filhos, eu estou aprendendo muito, isso é ser pai mesmo, que legal. Outros estão cuspindo fogo em cima da gente. Seus desgraçados, eu quero que vocês voltem, porque eu não aguento mais meus próprios filhos. A gente está vivendo os dois extremos, né? Então, só um segundinho que vamos olhar a palavra aqui. Aguenta aí. Então, o que a gente vai ter? Quando a gente tem a questão do momento atual, em que as famílias estão junto com os filhos em casa, a participação das famílias, do pai, da mãe, ou dos responsáveis pelas crianças, né? Tem muita criança que é criada por tio, por avô, por avó, a família tem que estar participando. É fundamental que participem desse processo com a gente, tá? Porque a criança em si, ela não vai ter tanta disciplina, então a família tem que cooperar com isso, tá? E isso vai para todas as faixas etárias, o ensino médio, o ensino fundamental 2, a partir do 7º, 8º ano, já tem um pouco mais de consciência disso. Os menores, nem tanto, mas o ensino à distância, né, nessa forma que a gente está trabalhando por meio de celular, WhatsApp, Google Classroom, lives e tal, até as crianças pequenas do infantil, do Fundamental 1, né, estão tendo participação e está sendo interessante quando a família ajuda, tá? A gente está tendo boas interações. O caso de os professores mandam vídeo, faça uma brincadeira assim, faça uma atividade assado. Professores de educação física ensinando a questão de você fazer atividades na sala de casa, né? Então, com a participação da família, é muito interessante que aconteça, tá? Então, como que o aluno pode se preparar para essas aulas? Com a participação da família e tendo disciplina. Se o aluno tem disciplina, a coisa acontece bem, tá? E o que seria disciplina? Tem aula 7h30, bota o despertador para tocar, sei lá, 7 horas, 6h30, para poder se preparar e estar sentado para assistir a aula, a videoaula num horário legal. Um fone que tenha um microfone aqui, ó, para que possa fazer perguntas para o professor, respeitar as orientações do professor. Normalmente o professor vai falar: olha, eu vou dar a aula, então, por favor, fiquem com o microfone fechado para eu falar, e quando eu for a participação, eu peço para vocês abrirem um áudio e conversar. Funciona, tem funcionado muito bem. Eu estou dando aula online há quase um mês
e está funcionando muito bem dessa maneira, né? Aí a questão daqueles pequenos acordos que a gente faz em sala de aula, tá? O próximo ponto, 10. Se o professor tem muita dificuldade com o uso de tecnologia, está praticamente fora do mercado? Sim, está praticamente fora do mercado. É o tema das séries de lives que eu estou fazendo de sexta até a próxima quinta agora, sobre educação online, sobre a questão do emprego, que é uma grande preocupação de todos nós, tá? E se o professor não estiver preparado, quando passar esse período tenso que a gente está, vai ser separado o joio do trigo. O professor que estiver realmente preparado no ensino online vai estar dando um salto à distância imenso, tá? Em relação a quem não está preparado. Quem estiver sabendo, entendendo, compreendendo os processos educacionais online, vai estar numa distância de uma viagem de um ano-luz em relação ao pessoal tradicional que não quer aprender tecnologia, ou que não acha necessário, ou que não consegue entender. E aí eu faço uma análise do não quer entender. É medo, tá? Porque o novo assusta, o novo traz preocupação, o novo traz receio. Gente, se joga no novo, sabe? A gente vai errar? Vai. Eu estou no meio digital há mais de 3 anos e nunca tinha pensado em fazer um vídeo que sequer. Eu falava, o quê? Esse pessoal de YouTube, essas coisas de ficar fazendo vídeo, coisa ridícula. E aí depois eu parei e pensei, gente, eu tenho uma pós em ensino à distância. O ensino à distância não é só você fazer textos ou vídeos gravados. Bora para a tela. E eu fui fazendo. Os primeiros vídeos foram horrorosos, mas estão no meu YouTube até hoje como lembrança. E hoje eu tenho uma prática maior. Eu falo com vocês aqui, porque eu sei que vocês estão me ouvindo, apesar de eu estar olhando para um buraquinho aqui na tela, eu sei que vocês estão me ouvindo e interagindo. Então a questão da gente conseguir trabalhar, né, com a tecnologia. Eu tenho, inclusive, um curso que está com as inscrições abertas, chamado Professor Digital, em que eu ensino tudo que eu estou falando aqui, eu ensino muito mais aprofundadamente, falo também sobre a questão de cada tecnologia, como é que a gente vai utilizar Zoom, Hangouts e tudo mais, como tutoriais, né? Vou trabalhar também com a questão da BNCC, tá? Ainda tenho módulos extras, que um deles é o que eu vou falar sobre como o professor, além de tudo, né, da tecnologia, da BNCC, como é que o professor pode botar o seu conhecimento na internet e ganhar dinheiro, tá? Depois eu falo mais sobre o curso, aguenta aí. Então, a questão da tecnologia, se você não está preparado, sim, você vai rodar. Sinto te informar, mas você vai rodar. Tá? Então aproveita esse período, além de você preparar suas aulas online, aprender mais sobre a questão da tecnologia, é um ditado que tem na internet, no marketing digital, que é uma área que eu trabalho também, que é muito interessante. Afia o machado agora, porque quando passar a crise, você vai estar podendo derrubar as árvores rapidinho. Afia o teu machado, afia a tua lâmina, o teu facão, porque a hora é agora. Todo o planeta está comprando online, está construindo o mundo online, e quando acabar essa tempestade, muita gente vai continuar online, como consumidor. É uma oportunidade excelente de você ganhar uma grana extra. Não você vai ficar rico, não é isso, não estou te dizendo isso. Mas você vai conseguir ter uma forma de utilizar o conhecimento da tecnologia, que não é difícil, é trabalhoso, mas não é difícil, você fazer para botar o seu conhecimento na internet. Né? Então, por ordem de prioridades. Aprendendo tecnologia, você vai estar dentro do mercado quando passar esse problema todo. Ou até agora, tem escolas que já estão percebendo no seu corpo docente quem sabe mexer com tecnologia, e essas pessoas vão ter um passo à frente logo, logo, tá? E segundo, se você quer também, além de aprender o conteúdo da aula, você quer ganhar uma grana na internet, aprender a produzir o próprio curso lá. E isso é ensinar isso tudinho, tá bom? Questão 11 que me mandaram aqui, a pergunta número 11. Os professores não teriam carga maior de trabalho nesse novo cenário educacional? Olha, eu falo para você, depende da forma como o professor trabalha. Eu, por exemplo, Jambeirinho aqui, eu estou amando estar trabalhando online. Por quê? Eu dou aula numa escola a 40 quilômetros de casa. Então, para estar 7h30 na sala, eu tenho que sair no máximo às 6h20. Tá? Deixar minha esposa na escola dela e ir para o meu colégio. E aí, um gasto de combustível, estresse no trânsito. Aí às vezes a gente dorme mal, né? E acorda, fica assim, vai dar aula, assim, igual um zumbi. Então, particularmente, eu tenho achado muito bom, né? Eu queria que não fosse nesse contexto de doença, claro. Mas eu tenho achado bom porque a gente pode dormir até um pouco mais, a gente pode preparar melhor uma aula. Então a questão de você ter, como pergunta aqui, a carga maior de trabalho vai depender da forma como o professor trabalha, normalmente. Se o professor trabalha
no mundo físico, deixando tudo para a última hora, a carga de trabalho vai ser muito, 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 muito maior. Agora, se o professor vai fazendo um pouquinho todo dia, se prepara, se organiza e tal, busca conteúdos extras, no final do processo ele está tranquilo. Não vai ter um desespero de sobrecarga de trabalho, né? Mas se você olhar, como eu falei, por esse lado de você não ter que encarar o trânsito, não ter que encarar o estresse de engarrafamento e sair muito cedo, isso, aquilo, tem o seu lado positivo. E eu, particularmente, gosto sempre de ver o copo meio cheio, ao invés do copo meio vazio, tá? 12. Você tem alguma dica de como gravar aulas pelo celular? É mais ou menos o que eu falei agora há pouco, né? Você pode utilizar o celular em pé aqui, como eu estou fazendo, ou com ele deitado, né? Deixa eu ver até se eu consigo colocar ele aqui para vocês, espera aí. Você pode gravar com ele assim em pé, né? Ou ele assim, deitado, certo? E aí vai do gosto do freguês também. Né? Peraí, agora vai terminar um pouquinho a tela que eu estou apertando aqui. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Estou apertando aqui, senão a tela vai cair agora. Arrochando aqui a rodinha aqui atrás do negócio. Pronto, ficou torto. Cadê? Vai cair o telefone, meu Deus. Pronto. Então, a gente tem o uso do telefone como um recurso interessante, tá? A gente pode, deixa eu ajustar aqui de novo, a gente pode utilizar o telefone em pé numa live, né, ou numa aula gravada ou deitado, vai de acordo com o que você achar melhor, tá? E tanto um quanto o outro, se você joga no YouTube, por exemplo, ele adapta a tela, porque o YouTube já percebeu muita gente, muita gente que está produzindo conteúdo para o YouTube, seja profissional, seja por diversão, está gravando no celular no modo selfie. E aí então você coloca lá, quando você abre a tela do YouTube de primeira, fica aquele espiguinho aqui, né, e as laterais pretas no YouTube. Né? Mas quando você dá o play, ele ocupa a sua tela aqui normalmente. Então você consegue visualizar com o celular. Tá? Então vai de acordo com o que você tem de preferência, ou como eu falei, como o que a escola definiu como importante para fazer. Tá? Não, nós queremos vídeos na horizontal. Aí, amigo, é obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Aí você fazer o vídeo com o telefone assim. Se eles te dão liberdade, você pode fazer assim, tranquilo. Tá? E pode ser pela câmera do próprio celular, se você quiser fazer vídeo gravado. Se você quiser fazer ao vivo, como eu falei, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, dá para fazer. Ah, correção. Pelo YouTube, você tem que ter pelo menos 1.000 inscritos no seu canal do YouTube para você poder fazer lives pelo YouTube no celular, tá? Menos que 1.000 inscritos, você não consegue, tá? Fazer live pelo celular no YouTube. Inclusive, se inscreva no meu canal, tá? Professor Jambeiro no YouTube, que eu preciso chegar aos 1.000 inscritos também, tá bom? Então, e passe para os colegas para poderem se inscrever no meu canal no YouTube também. Então, o que mais? 13. Gravar tela. Tá indo bem para vocês, gente? Ou tá muito corrido? Vocês têm alguma pergunta? Como é que é? Porque eu vi alguns comentários aqui, mas eu não vi muita pergunta. Opa, o que eu fiz aqui? Devagar. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Tô subindo aqui a tela um pouquinho para ver se tem alguma pergunta que tenha passado batido aqui de mim, tá? Não, tá tranquilo. Então vamos lá, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar que eu respondo, tá bom? O Thales aqui, a GoPro está num preço muito bom, mas o celular hoje em dia também tem câmeras muito boas. Sim, né? Eu nem cogitei comprar GoPro, né? Porque a qualidade dos celulares, câmeras frontais, está muito boa. Elas estão equiparando às vezes com as câmeras traseiras, né? E tem alguns aparelhos, como os da Xiaomi, que estão até melhores, porque todo mundo está fazendo vídeo de frente, as pessoas querem se ver na câmera, né? Ruby, e os direitos autorais dos professores. Aí é uma boa pergunta. Vai depender do que as pessoas vão fazer, porque aí é uma opinião pessoal, tá? Não é nada jurídica. Raciocina comigo. A gente ganha já para a sala de aula para dar aulas para aqueles alunos, né? Quando você grava a sua imagem, você vai ter o direito de imagem, né? Aquela coisa que os jogadores de futebol também ganham, né? Por estar colocando sua cara na tela. Aí vai depender dos professores cederem, algumas escolas fazem isso, pedem para assinar um documento e tal, em que você cede gratuitamente seus direitos autorais para fins pedagógicos. E aí tem uma questão que se você
se a escola não está lucrando com isso no sentido de vender aquele conteúdo, não tem problema. Eu acho que não tem problema. Né? Porque você já. A questão que. Estão vendendo a minha aula. Não. Estão sendo transmitidas para os professores, para os pais que já pagaram pelo conteúdo. A forma que está sendo entregue o conteúdo é que está sendo online, como a gente está fazendo. Né? Ao invés da gente estar na sala de aula, a gente está gravando para ir. Mas aí, se a escola repassasse isso para terceiros, ou publicasse em seus canais nas redes sociais para qualquer um assistir, aí caberia a gente questionar a coisa do direito autoral, porque aí não estaria indo só para o seu público de escola, tá? Não seria só para os seus alunos, seria para o universo inteiro. Aí valeria a questão de direitos autorais, tá? É a minha opinião, não é algo embasado juridicamente, mas eu vou pela lógica, tá? Que mais? 13. Gravar tela, gravar o professor ou apenas a mão explicando. Qual a melhor maneira de prender a atenção do aluno? Você sendo um bom professor, tá? Você sabendo como trabalhar com seus alunos. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com um pouco de cada. Tem aulas que eu fico falando o tempo todo, né? Porque eu tenho muita informação para colocar. Já te explico, Thales. Eu falo sobre muita coisa, tá? Então eu vou falando, aí tem aulas que eu já planejo para falar os 50 minutos, explicar, perguntar para os alunos, e aí, o que vocês sabem sobre nazismo, por exemplo? Aí eles vão falar aqui, lá e tal, aí eu vou e complemento. É uma coisa que eu sempre fiz nesses 18 anos de sala de aula, é começar minhas aulas, qualquer que seja o assunto, perguntando para os alunos o que eles sabem a respeito. Né? É uma avaliação diagnóstica imediata. Pá, ele me diz, opa, então ele já sabe muito, então não sabe quase nada. E aí eu vou puxar essas informações e já na hora eu já estou com o conteúdo planejado e já posso seguir. Tá? E aí, assim, tem aulas que eu compartilho tela, como eu falei, né? E aí, assim, o Zoom dá para fazer isso, Hangouts Meet, que é do Google, também dá para fazer isso, e não é o mesmo Hangouts que você tem no seu celular, tá? O seu celular é o Hangouts comum, que você vai utilizar para fazer uma chamada com um amigo, um parente, tá? Então, o Zoom, você permite compartilhar a tela, Hangouts Meet, você tem como compartilhar a tela, o StreamYard, que eu falei, você também tem como compartilhar a tela. E aí fica você no cantinho, ou você pode até tirar o seu rosto do cantinho e ficar só a tela, e você vai explicando um filme, ou um vídeo qualquer, um trecho de filme, um áudio, uma imagem, você pode trabalhar, brincar ali. Tá? E aí depois você volta para você mesmo, ou pode também ficar só com a sua mão explicando. Um professor de matemática, por exemplo, como é o caso do André, só explicando, fazendo os cálculos aqui, com a voz dele por trás e tal. Para quem é muito tímido de aparecer na tela, pode ser uma opção. Né? E aí você bota só a sua voz e a câmera focada em alguma coisa. Situações que você pode fazer. Pegar uma banqueta de madeira, fazer um furo no meio, um corte. Você coloca um celular ali em cima, e aí a câmera dele fica filmando o que você está fazendo aqui embaixo. Num quadro branco ou num caderno, o que você acha melhor. Outra opção. Você comprar uma mesa digitalizadora, que é 300 e poucos reais aí na internet, conecta no USB e você vai fazendo e vai sendo captado pela tela. Tá? Pelo computador e jogado no seu vídeo. Outra opção, tem vários tutoriais no YouTube, depois quem quiser me chama no privado aqui no Instagram, que eu passo os links, que ensinam como você usar o seu tablet como mesa digitalizadora. Não é a mesma qualidade, mas funciona. Tá? Então você tem vários recursos para poder fazer. André, tu é tímido? Sei. Uhum, te conheço. E aí então, a gente tem essas várias possibilidades. Né? Tem uma frase muito legal que eu gosto da trilogia De Volta para o Futuro, porque eu sou um fã alucinado desse filme. Para mim é o melhor filme que já existiu na face da Terra. Logo atrás dele vem Matrix. Tá? E tem uma frase muito legal desse filme que fala assim: quando a gente realmente quer, a gente consegue. Quando a gente realmente quer, a gente faz o que for possível para obter o nosso resultado. Então, se você realmente, professor e professora, quer fazer acontecer, é correr atrás, tá? Thales, ele tinha perguntado aqui, o YouTube não libera para qualquer um assistir? Você tem 3 opções, Thales. A primeira opção é quando você tem o vídeo público, o universo todo, até em Nárnia vão estar assistindo o teu vídeo. Segundo, não listado, só quem tiver aquele link do vídeo vai poder assistir. É o que normalmente você faz para mandar para alunos e tal, para assistirem. E o privado, que é o terceiro, que só você pode ver. Tá? Às vezes eu faço vídeos
privados, né? Porque eu posso editar se eu quiser e tal. Depois eu coloco para as pessoas, eu coloco no meu canal do YouTube. Mas normalmente eu vou direto, tá? Então você tem essas possibilidades, tá? De fazer dessas três maneiras. E o Thales aqui. Como será esse controle? Né? Já pensou em monetizar esses vídeos? Tá, então vamos por partes. O controle da questão dos vídeos é, assim, é impossível a gente ter o controle absoluto. Mas se você assina, como eu falei aí, um documento, por exemplo, cedendo seus direitos para a escola, e você verifica que pais estão compartilhando, é uma coisa, eles não estão lucrando com isso. Se estiverem lucrando, aí você entra na justiça com processo e ganha rápido. Mas se eles estiverem compartilhando o seu nome, a sua expertise estiver sendo propagada, você está ganhando com isso, está fazendo seu nome na internet, tá? Que vai valer muito mais do que algumas horas aula que você ganha. Que seu vídeo está sendo visualizado. Se você entrar nos critérios do YouTube, inclusive, pode começar a monetizar essa parada, interessante, tá? E sobre monetizar os vídeos, é como eu falei, sim, eu tenho no meu curso um módulo extra, módulo bônus, é como monetizar o seu conhecimento na internet, como o professor fazer para colocar o conhecimento, a experiência que ele tem na internet, vendendo cursos de qualquer assunto e ganhar dinheiro com isso. Eu já tenho inclusive um aluno nesse curso que ele é professor de desenho, né, de arte, e a gente já está nessa semana indo para a terceira aula em que ele já está aprendendo como fazer esse processo online. Ele já teve até um dever de casa para essa quinta agora. A questão de fazer um roteiro do curso dele e gravar uma videoaula para mim. Então eu vou avaliar, vou mostrar para ele os pontos certos, os pontos errados, ele pode melhorar o que ficou bom, né? Tanto na questão técnica quanto na questão de conhecimento dele. Tá? A questão técnica de captação de áudio, de imagem, a luz e tal, certo? E a pessoa, e assim, a questão do canal depende. O meu canal Professor Jambeiro é profissional, tá? Para os meus vídeos, para os meus materiais. Já o conteúdo que eu tenho trabalhado com os alunos em sala de aula, numa das escolas que utiliza o Google Classroom, como é conteúdo institucional e eu estou com a camisa do colégio, eu preferia utilizar esse material no canal que o Google Classroom disponibiliza para cada professor. Então eu tenho o meu canal lá, tá? Com o meu nome, o nome da escola, e aí eu coloco esse conteúdo das aulas dos alunos lá. Até porque lá a gente vai ter um controle da TI da questão de compartilhamento, tá? Eles conseguem ter um acompanhamento melhor dessas informações, tá? Então sempre você vai ter que como verificar isso, tá? Aquela história do João e Maria, eles sempre deixam migalhas no caminho, sempre vai ter uma migalha mostrando para onde foi teu vídeo, certo? Ah, tá. Tati, depois me manda no privado, tá? Mas só depois dessa live, por favor. Me manda no privado, porque aqui a conversa pode até se perder, tá? Mas me mandem todas as dúvidas que vocês ainda tiverem sobre os links e tal, me manda no privado aqui no Instagram que eu vou respondendo vocês, tá? Que mais? Vem gente mais que entrou aqui. Tá. Opa, ai, quase que eu estrago tudo aqui, quase que eu saio da live. Ah, meu Deus, calma, peraí, pronto. Tem mais uma pergunta aqui. 14. Uma pergunta que parece que foi de um aluno. Se eu tenho TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como posso estudar nesse momento de aula online se não consigo me concentrar? De novo, primeiro ponto, ajuda da família. Porque se ele tem TDAH, é porque já foi diagnosticado e a família já participou desse processo de diagnóstico, que é para uma equipe multidisciplinar. Né? Não é só o professor que vai falar, você tem TDAH. Não, o professor, quando tem preparo, tá, ele vai falar, olha, tem indícios de um transtorno aqui. Então eu indico que seja um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por causa disso, 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 disso. E aí a família tem que ir atrás de uma equipe com psicólogos, fonoaudiólogos, otorrinos e tal, oftalmologistas, para ver o porquê que pode ser isso. Né? Os motivos que vão trazer essa questão da saúde. Tá? E assim, a família participar, primeiro ponto. Se o aluno precisa tomar algum medicamento, a família também está ligada nisso, para tomar um medicamento com prazo, para que ele possa focar melhor na hora da aula. Tá? E também é muita questão da disciplina. Eu já tive vários alunos com TDAH, para mais de 10 nessa minha carreira, e assim, alguns não tomavam remédio, então ficavam alucinados na aula, tá? E eu não estou falando só de Ritalina, tá, gente? E aí eles não conseguiam se concentrar, ficavam ansiosos e nervosos por isso, e era complicado. Outros faziam tratamento, tomavam remédios, às vezes até homeopáticos, e conseguiam se concentrar, tá? Mas é importante as famílias estarem ligadas nisso. A participação da família no processo de ensino é fundamental.
Quando as famílias entenderem isso, o conhecimento vai dar uma explosão atômica de melhora, porque a participação dos familiares é fundamental nesse processo, tá? Mandem perguntas aí, que aqui já acabou. Molhar a palavra é bom, né? Beber água é uma delícia. Então, assim, falando agora de novo, um pouco mais além do que vai aqui, da questão dos programas. Você pode fazer no Zoom, por exemplo, chamadas, né? Vou fazer uma videochamada com todos vocês. Eu faço o convite, e aí a gente tem duas situações no Zoom. Se eu estou utilizando a versão gratuita, do Zoom, eu tenho direito a 40 minutos de aula, depois o Zoom me derruba, tá? Então, se eu tenho 3 pessoas para frente, numa videochamada no Zoom, gratuito, com 40 minutos ele me derruba. Se eu tiver o Zoom pago, são acho que $15, $10 por mês, aí você tem como fazer a aula por quanto tempo você quiser. Você está pagando, então você tem uma aula ilimitada, tá? De tempo ilimitado, você pode botar o seu nome na reunião. E compartilhar a tela e tal, acontece nas duas versões. Se você tem aula 1 para 1, eu contigo, só eu e você, aí pode ser na versão gratuita, pode ser por séculos e séculos. Você pode ficar à vontade, tá? No Hangouts, já te explico, Ruby, tá? Na versão do Hangouts Meet, por exemplo, que é do G Suite, né, o pacote pago do Google, você pode marcar aulas, você fazer agendamentos, fazer as suas aulas, gravar. É bem interessante. E quando você grava pelo Hangouts, depois dali uns 5 minutinhos, a sua gravação já está disponível numa pasta específica de Hangouts Meet Recordings, já está salva diretamente no Google Drive, da conta institucional que você tenha do Classroom, tá? Então você tem essa possibilidade. Os dois vão compartilhar a tela, você pode ter questão já vou explicar aí. Você tem a possibilidade de utilizar, compartilhar telas, fazer as videoaulas aparecendo seu rosto ou não, com áudio, você pode botar áudios externos e tal, tá? Vocês estão perguntando sobre o Schoology, né? Eu só conheço ele na teoria, não utilizei na prática, tá? Mas pelo que eu andei pesquisando, no mundo está rivalizando, assim, tem a fama de ser o melhor do mundo, mas como o Google tem investido muito ultimamente, alguns já dizem que ele está já no nível equivalente ao Schoology, tá? Eu tenho falado dos mais práticos, que eu tenho visto a maioria dos professores utilizar, e a maioria das pessoas que têm entrado em contato comigo, tá? Eu estou em um grupo no WhatsApp já lotado de professores do DF, do Tocantins, do Goiás, tem alguns professores de São Paulo, tá? E eu estou também num grupo de coworking de professores que tem gente até de Roraima, tá? E eles têm falado muito da questão do Classroom e do Microsoft Teams. Então eu tenho focado mais neles para poder sanar as dúvidas dos colegas. Esse Blackboard Collaborate, ainda não. Já me indicaram, mas ainda não tive tempo de testá-lo, tá? Então, assim, vocês que estão acompanhando essa live, né, podem mandar mais perguntas se vocês tiverem, mas é importante eu reforçar o que eu falei durante essa aula. Eu tenho um curso online chamado Professor Digital, em que eu aprofundo cada um desses pontos que eu falei na live de hoje, eu vou muito mais além, tá? E se vocês tiverem interesse, tá lá na minha bio do Instagram, tem lá, Linktree/Professor Jambeiro. Clica ali, o primeiro ícone, quando abrir uma outra janela, o primeiro ícone é o curso Professor Digital. Você clica lá, entra, tá? E pensando em professores, o investimento é pequenininho, dá R$ 28, eu acho, por mês, tá? Isso você pode dar 297 por ano, você pode parcelar isso em 12 vezes, né? E dá 20 e pouquinho por mês. É menos do que você é o equivalente de você comprar uma caixa de cerveja no final de semana, né? Compra menos uma caixa e investe no teu conhecimento para você dar aquele salto na frente e manter seu emprego, tá? E aí eu confio tanto no meu taco que eu ainda dou para quem comprar o curso, né? Para quem investir no curso, 7 dias para utilizar. Eu acho que ainda não é meu momento, eu vou arriscar não aprender tecnologia. Ok. Em até 7 dias depois da compra, que você utilizou o curso, eu não gosto, não gostei e tal, não quero, acho que não é meu momento. Beleza, me avisa, eu te devolvo 100% do dinheiro. Ponto. Você tem 7 dias para usar. Fez a aquisição, você ganha um login, uma senha,
pode usar por 7 dias o curso, não gostou, me fala, você recebe 100% de volta e sem letra miúda nem nada, tá? Até hoje não tive ninguém que pediu devolução de nenhum dos meus cursos, tá? Além desse curso de tecnologia, eu tenho uma comunidade de história, comunidade jambeiro de história, e com vários alunos presentes lá até hoje, tá? Eu tô te chamando, acho que de Rúbia, né? Eu não sei se é Rubi. Aqui, ó, eu tenho basicamente isso daqui, ó, porque assim, eu tô, como eu falei, a gente tá fazendo o que a gente tem a possibilidade, né? Nesse momento, eu tô em um outro local, eu tô no meu quarto, essa parede aqui é a parede do meu quarto, né? Mas o meu local de gravação, normalmente, ele é num canto externo aqui de casa. É no cantinho do terreno que a gente tem um pequeno palco, né? Família de músicos e tal. E nesse pequeno palco eu tenho uma mesa em que eu trabalho, né? Então, em outra live eu posso te mostrar. Porque aqui para trás das câmeras, né? Então as coisas do quarto aqui, aí não fica legal a gente compartilhar, tá? Mas basicamente é o celular, o ring light aqui atrás. Depois eu posso tirar umas fotos e mostrar no Instagram para vocês, nos stories, tá bom? Aí eu prometo que eu faço isso daqui a um pouquinho, assim que acabar a live eu mostro para vocês os meus equipamentos, tá? Nos stories. Então eu tenho aqui o celular, um ring light atrás com a luz, num tripézinho desse tamanhozinho, gente, um tripézinho desse tamanho. O notebook aqui do lado. Basicamente essa estrutura. E o fone de ouvido do celular, tá bom? Que mais? Justo, Thales, excelente. Mantendo o emprego, pode comprar mais caixa de cerveja. Aí, ó. Ele é um cara proativo, ele tá vendo lá na frente. Se você gasta o equivalente, ou melhor, gastar não. Se você investe o equivalente a uma caixa de cerveja para você ter um acesso para um curso que vai te manter o emprego, é muito jogo, né? Pessoas, mais dúvidas? Tem mais alguma dúvida aí? Podem mandar. Bem, então eu agradeço enormemente a presença de todos vocês. Eu vi que aqui tem um monte de gente nova, então acredito que seja a maioria dos professores do CEF 206 do Recanto das Emas. Agradeço muito, tá, a presença de todos. Daqui mais um pouco eu vou colocar esse vídeo, daqui a meia hora, uma hora esse vídeo já está no meu YouTube. Tatiana, me chama no privado que eu te mando o link do curso também, tá bom? Te mando o link de acesso para o curso, beleza? E para todos que tiverem interesse também, vocês podem me chamar no privado que eu mando o link para vocês, ou vocês podem acessar na nossa bio, tá? Vocês vão clicar lá na minha bio, aí tem um link lá, linktree/professor Jambeiro. Clicou ali, vai abrir uma página com várias outras opções. O primeiro linkzinho em cima é professor digital. Clicou lá, já está na página para você fazer a aquisição do curso, tá? Qualquer dúvida me manda no direct que eu te respondo. Vou ter o maior prazer de responder a todos vocês que tiverem alguma dúvida ainda sobre o curso, tá bom? Priscila, muito agradecido. Estou à disposição, quero sempre ajudar os professores. E esse curso também é uma forma melhor ainda de eu conseguir ajudar, né? Porque é mais direcionado de acordo com as necessidades dos professores. O curso está planejado a princípio em 10 aulas. Só que se tiver mais necessidade dos professores, a gente estica para 12, 15, 20 aulas. Meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso, né? Até porque o valor do curso anual é pequeno, mas sim poder ajudar os colegas, tá? Programa de edição, tá. Fazer cortes nos vídeos e tal, como eu falei, você pode fazer pelo celular com o InShot ou o KineMaster, são dois aplicativos muito intuitivos, muito simples de utilizar no celular. Até minha filha de 10 anos ontem estava brincando com um videozinho no InShot, em 10 minutos ela botou um monte de recursos super divertidos, tá? E vai depender da sua ideia de aula, se é mais divertida, mais formal, mas dá para editar no celular. Se o seu computador é muito velho, você pode trabalhar isso tranquilamente no celular que funciona, tá? Que mais aqui, vocês? Ah, meu Deus. Eu cliquei alguma coisa aqui, quase que eu saio da live. Eu subi tudo, gente. Vamos voltar aqui pro final. Ah, tá. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez enormemente todos vocês do CEF 206 do Recanto das Emas que me assistiram, outras pessoas que vieram assistir a live também, pessoas que não são da área de professores especificamente. Eu já vi aqui 2 músicos, né, uma cantora que entraram aqui também. Agradeço enormemente a presença de todos vocês. Lembre-se do curso que eu falei. É muito bom, vai ajudar bastante vocês a melhorarem o preparo e estarem prontos para o mundo pós-Covid-19, tá?
Ah, você quer que eu faça cara de zumbi? Pronto, fiz. Então tá bom. Já sei que eu vou virar meme. Já tô ligado que eu vou virar meme com isso. E por favor, se eu virar meme, mandem o meme pra mim, tá bom? Maiara, esse vídeo vai estar disponível por 24 horas nos stories e daqui meia hora, uma hora, tá no meu canal do YouTube também, tá? Inscrevam-se no meu canal do YouTube, youtube.com/professor Jambeiro, tá? Eu tô chegando em 300 inscritos, eu quero chegar a 1000, porque com 1000 inscritos, o Jambeirinho finalmente consegue monetizar no YouTube, tá bom? Gente, ó, um grande beijo no coração de vocês, agradeço mais uma vez, adoro fazer lives, adoro falar com vocês aqui. Quando precisarem, é só me chamar que eu estou à disposição. E hoje, 18 horas, tem uma live com o professor de biologia, Lucas Maia, e que ele vai falar da experiência dele, da primeira live que ele fez na vida, foi semana passada, tá bom? Vai ser bem interessante, agradeço a presença de todos vocês, um grande beijo, 18 horas a próxima live, tá? Obrigado, um grande beijo, amo todos vocês, fiquem com Deus e que Oxalá nos abençoe. Tchau!